Bom, na sequência teremos a oportunidade de ouvir diretamente das empresas que fazem o setor de telecomunicações e alguns convidados especiais, visões únicas sobre a estratégia das empresas, os principais desafios do setor e as oportunidades para o país. Convidamos para a primeira apresentação do dia o presidente da Telefônica, Christian Gebara. Por favor, a palavra é sua. Todos, realmente é muito bom estar aqui de volta presencialmente. Cumprimentar aos meus colegas, presidentes das demais empresas, ao Baigorre, presidente da Anatel, Ministério de Telecomunicações, ao Ferrari, nosso presidente aqui da Conex e Telebrasil. Começando aqui a nossa apresentação, a gente está hoje realmente aqui reunido, depois de um período bem longo de pandemia, onde, de todos os aspectos negativos que nós enfrentamos, talvez o valor essencial do nosso setor e do nosso serviço se tornou mais vigente para todos nós e para a sociedade em geral, não só no Brasil, como em todo o mundo. A gente sempre acreditou que a digitalização era um futuro inevitável da nossa sociedade, mas talvez durante esses 2 anos tudo se acelerou e as coisas tiveram mudanças impressionantes. Se a gente olhar no Brasil, alguns números aqui destacados, telemedicina, que era algo que estava fora, né, do nosso dia a dia completamente, foi utilizado por 7,5 milhões de atendimentos, né, que com certeza levou conforto, saúde e atendimento a pessoas em zonas remotas no momento onde o presencial era tão complexo. Se a gente olhar o que o e-commerce aconteceu durante esse período também, nós falamos de números, né, de cifras, aqui como é que eu mostro agora, 61 bilhões de compras feitas por e-commerce, são centenas de milhões de entregas feitas em todo o país de mercadorias compradas ou comida compradas durante também esse período. O número de dispositivos, né, conectados às nossas redes hoje é 447 milhões, que são praticamente 2 dispositivos por pessoa, o que mostra também que o nosso setor, que vem investindo ao longo de vários anos, deu resposta, né, a esse incremento importante de tráfego de dados, de demanda do uso, né? A gente realmente teve um desafio enorme de manter a nossa operação. Quando se pedia isolamento, a gente estava com nossos instaladores na rua, né, para aqueles que pediam serviços novos, ou a manutenção, quando era necessário também consertar algum produto de algum serviço de algum cliente nosso, ou mesmo no atendimento, quando as lojas foram fechadas, buscamos sempre maneiras de dar atendimento a esse cliente. Se a gente olha o Pix também, que foi uma inovação, que ele se constrói sobre o mundo digital também, foi 9,5 bilhões de operações utilizando isso. E mesmo o metaverso, que começa a ser falado aqui, o que mostra essa mudança radical, falamos de gaming, né, do que os que conhecem, né, o Fortnite, o League of Legends, já utilizam alguns contextos imersivos do uso de metaverso. E agora, falando da empresa, especificamente, a gente, ao longo desses anos, acelerou a infraestrutura digital do país. Se a gente olhar os últimos, desde 2019, falando de fibra, que é uma das grandes investimentos que a gente faz no Brasil, a gente passou fibra por mais de 10 milhões de domicílios, chegando hoje a 20,7 milhões de domicílios, onde a fibra passa, já com uma meta de chegar a 29 milhões em 2024. A gente fez isso através da construção própria, orgânica, e também, né, estabelecemos, junto com o Fundo Canadense e a Telefônica Infraestrutura, minha empresa do Grupo Telefônica, a primeira rede de fibra neutra, que também vai ajudar nessa meta de 29 milhões, contribuindo por 6 milhões desses domicílios passados até 2024. Hoje são 341 cidades, né, de um país que, como sabemos, tem muitas mais cidades, mas onde a gente já leva esse serviço de qualidade que permite, né, essa digitalização ocorra de maneira muito mais acelerada. É importante que a gente fale também de fibra. Muitas vezes a gente conversa sobre 5G, que é relevante, chego em seguida, mas a fibra também é um habilitador das casas, dos escritórios conectados e das redes conectadas, que permite que esse tráfego, que vai ser tão acelerado com as novas tecnologias, consigam ter vazão, dando qualidade aos nossos clientes. No tema do celular, do móvel,
A nossa cobertura também já atinge 97% da população, se a gente somar as tecnologias de internet móvel. No 4.5G, que era o que tínhamos até o momento, também aceleramos, chegando a mais de 3 mil cidades com essa tecnologia e nos preparando para o 5G, como foi mencionado anteriormente, que começa agora a sua realidade, né, como Brasília, a primeira cidade no 3,5, né, que foi a frequência também comprada, né, dando esse leilão, foi um leilão super importante em tamanho, 60% do espectro disponível no Brasil hoje foi leiloado nesse último leilão, então ele é relevante não só pelo 5G, mas também porque ele colocou muitas outras frequências de 4G disponíveis agora e nos preparou para o futuro, né, das milimétricas do 26 GHz, onde a Vivo comprou 3 blocos nacionais, comprou 2.3 em 4 blocos regionais, 2 blocos de 3,5, formando 100 MHz, e com isso, mais ainda preparada para essa nova realidade muito mais digital. Tivemos também a operação de compra dos ativos do imóvel, uma operação de sucesso para o Brasil, a possibilidade de sustentar, né, de manter esse nosso mercado atuante, com empresas que agora se fortalecem numa área e outras em outras, mantendo essa competição tão grande como foi comentado aqui recentemente pelo Félix. Só considerando essas operações, né, não só o investimento feito em 2020 e 2021, a compra dos ativos do imóvel e mais a participação, nesse caso da Vivo, do leilão, foram 27 bilhões de reais investidos nesses últimos 2 anos. Também nos tornamos mais digital no relacionamento com o cliente. É importante entender, né, e isso também vai em linha ao comentado também antes pelo Alberto, os clientes também querem se relacionar de maneira digital conosco, né, empresas. Né? Nós somos empresas que levamos a digitalização, mas os clientes querem resposta digital no seu atendimento. Né? Nós estamos fazendo isso também. Grande parte, 80% do nosso atendimento é feito em forma digital. O app da Vivo tem 20 milhões de usuários únicos, são 80 milhões de interações todos os meses, né, onde os clientes falam conosco através do app, assim como a inteligência artificial que já está implementada em vários pontos de contato. Destaco o WhatsApp, que é um dos principais canais onde utilizamos inteligência artificial. É grande parte das 30 milhões de interações que temos todos os meses através do uso dessa inteligência cognitiva artificial para falar com os clientes. E assim como vendas, os clientes também procuram, né? O e-commerce cresce e as nossas vendas também crescem, né? Hoje, ao redor de 30% dos nossos serviços são vendidos através de canais digitais. E aí, voltando um pouco também à fala inicial do desenvolvimento, né? Se a gente olha o Brasil, o tamanho do nosso país, as desigualdades sociais que a gente ainda tem, né? A presença do idioma que é quase único aqui, né? Outros países, mas o volume de pessoas que falam o português estão concentradas aqui. Uma logística, muitas vezes, mais complexa pela geografia do nosso país ou por investimento também na infraestrutura, nesse caso, faz com que as necessidades aqui, muitas vezes, tenham que ser atendidas, as digitais, pelos jogadores, pelas empresas locais. É o que aconteceu também em países como Rússia, China e Índia, né, que conseguiram incluir pessoas digitalmente de uma maneira mais acelerada do que nós, em alguns desses países, inclusive alguma sociedade que saltou o mundo presencial e foi direto para o mundo digital. Essas empresas aqui são alguns exemplos de empresas que são grandes líderes em ecossistemas digitais. Umas são telecom, outras são bancos, ou inclusive varejistas, que conseguiram entender, né, a grande virtude e vantagem que tem em digitalizar o país para conseguir trazer benefício para todos nessa sociedade. E o Brasil tem essas características também, nós todos conhecemos aqui, precisamos sim ter um trabalho cada dia mais forte de inclusão social em várias esferas da nossa economia. Se a gente olhar o emprego cresce, como foi dito pelo ministro, mas ainda temos pessoas talvez excluídas em empregos de maior qualidade. Nesse mundo digital, existe uma demanda por esse profissional que entende de programação, que entende de ciência de dados, e que o Brasil hoje tem uma carência enorme. Como fazer que essas pessoas entrem no mercado de trabalho? Os serviços financeiros do Brasil têm uma penetração de cartão de crédito muito abaixo. Se a gente comparar o 27% do Brasil, a uns 66% dos Estados Unidos, ou mais de 75% em Israel.
Com certeza, a digitalização que está fazendo que esses bancos consigam fazer carteiras digitais e consigam incluir pessoas que hoje estavam excluídas. A saúde deu uma resposta, o SUS deu uma resposta excelente para uma situação difícil que enfrentamos durante a pandemia e outras situações que enfrentamos ao longo do ano, mas há uma possibilidade de levar a saúde, diminuir as esperas e levar a saúde de maneira virtual a mais pessoas no Brasil que não têm a possibilidade de ter esse serviço incluído num plano de saúde, que é a minoria do país, que é 22%. E assim como a educação, o Brasil não tem indicadores que nos dão muito orgulho nas crianças, nos adolescentes que saem do ensino básico ao ensino médio e são avaliados comparado com outros países. Então, aqui, outra vez, a digitalização tem o potencial de levar a educação de mais qualidade para essas pessoas. A gente acredita nisso como companhia, estamos investindo nesses verticais, são empreitadas de longo prazo, elas trazem pouco resultado comparado com o que nós temos que ainda fazer no crescimento da digitalização do país. Ela tem uma margem muito diferente de um serviço de telecom, mas ela tem um CAPEX menor, porque muitas vezes ela vai de serviço de conteúdo sobre a digitalização. Nós também queremos ser atores e participar desses verticais, ter uma iniciativa de saúde e bem-estar que já lançamos no mercado, ter uma participação em educação, que fizemos aqui uma parceria, uma joint venture com a Ânima, para ter um serviço nesse sentido, levar o entretenimento através de parcerias com os grandes players, ter uma plataforma de empréstimos, uma carteira digital também, porque temos uma base de clientes, depois da operação dos ativos do imóvel, de mais de 112 milhões de acessos à nossa base. Então, conhecemos esses clientes e, por que não, ser também o canal de distribuição. Somos um canal de distribuição online, mas também somos presenciais. Enquanto o mundo fala do online, nós, operadoras, e falo especificamente da Vivo, continuo investindo no canal presencial, que dá essa proximidade para pessoas em todo o Brasil, emprega milhares de pessoas também nesse serviço que é tão relevante, e a Casa Inteligente, que é uma consequência dessa fibra que vai digitalizar as casas e os escritórios das pessoas. Em B2B, nas empresas é a mesma coisa, as empresas, depois da pandemia, aceleraram a necessidade de dar respostas, de ter a mobilidade dos seus próprios colaboradores, de ter serviços de cloud para guardar os seus arquivos, de se proteger de ataques de hacker. O Brasil é um dos países mais atacados, são 8,5 bilhões de ataques de hacker todos os anos. As empresas, nós estamos também preocupados em como nos proteger, e o Grupo Telefônica, qual a Vivo faz parte, tem iniciativas nessa direção de criando empresas que possam dar essas respostas. Estando aqui em Brasília, perto aí desse polo agrícola do Brasil, também temos soluções, o IoT, o 5G vai ajudar as nossas soluções em vários setores, destaquei o agro, como uma aposta grande também da empresa, de poder aumentar a produtividade, a otimizar o uso dos recursos desse setor, assim como de outros setores tão relevantes para que a nossa economia siga crescendo, empregando e gerando retorno. Nós também investimos em inovação, começamos com o Aira, que era investimento em inovação de startups, é uma iniciativa global também que a gente derivou no Brasil, foram dezenas de empresas, startups investidas por essa plataforma, e vamos expandir agora, investindo também no segundo estágio dessas empresas, através de um fundo de crescimento de empresas que não são mais startups no seed, no começo, mas sim mais avançada, numa segunda rodada de investimento através do Vivo Venture. Somos uma empresa que acredita na diversidade, a gente quer e constrói a cada dia um ambiente sem preconceitos, com inclusão, sem julgamentos. Temos aqui grupos específicos onde atuamos de maneira muito forte, no de gênero, 43% dos colaboradores da Vivo são mulheres. Queremos que esse número se repita nos cargos de liderança. O nosso conselho de administração passou a ter 33% de mulheres e aspiramos a crescer esse número, como também a participação de negros na nossa empresa. Esse número hoje é de 31%, a gente quer que cresça também essa participação. Nosso programa de estágio foi com uma meta de 50% de negros entre os novos estagiários e cumprimos esse objetivo, assim como que cresçam dentro da companhia e tenham mais presença também nos cargos de liderança, onde esse número ainda é inferior ao 30% da representatividade. Pessoas com deficiência sendo uma empresa mais inclusiva para os seus colaboradores e para os seus clientes também. Chegando ao final, no meio ambiente, tem uma preocupação muito importante em ser uma empresa ambientalmente responsável.
fazemos a coleta de equipamentos eletrônicos em todas as nossas lojas, o Recicle com a Vivo. Temos um dos maiores projetos de geração distribuída usando energias renováveis. São 27 usinas, hoje chegarão a 85 ao final do ano, e já somos uma empresa carbono neutro, reduzimos 75% das nossas emissões nos últimos 5 dias. Precisamos ainda reduzir mais. Parte dessa emissão, grande parte dela, são os ares acondicionados que temos em todos os sites que colocamos por todo o país. Socialmente, a Fundação Telefônica Viva, das mais relevantes do Brasil em educação, investe 64 milhões de reais todos os anos para trazer melhor capacitação, não só para os alunos, mas também para os professores, e agora com um viés muito dedicado a formar professores para que sejam professores desses alunos em ciência de dados e programação, e ajudar também aos alunos que aprendam nesse sentido. E o mundo da digitalização só está começando, né? Esse é o século onde agora estamos falando de uma conexão, talvez no e-commerce, de coisas ainda mais básicas, mas que vai levar à necessidade de redes ainda mais capazes de dar resposta ao aumento de tráfego, onde o blockchain vai existir, as criptomoedas vão ser uma realidade, o NFT e o metaverso, criando esse novo mundo da Web 3.0, onde cada um de nós vamos ser os geradores e distribuidores de conteúdo, e vamos ter que, cada um de nós, dos nossos computadores, dos nossos dispositivos, ter uma conexão de altíssima capacidade e qualidade, seja ela do 5G, 4G, ou seja ela da fibra. E por isso que hoje aqui conversando, muito já foi falado, nós precisamos sim continuar trabalhando como temos trabalhando por uma regulação responsiva, onde essa prioridade da sociedade, que todos nos demanda, que o mundo seja digital, das novas tecnologias, seja a prioridade versus tecnologias que hoje já se tornaram obsoletas para o cliente, como é o uso da voz, né? Então, é nesse movimento de que a gente tem o foco aqui em trazer mais essa digitalização, o uso da banda larga de ultra velocidade, seja a nossa prioridade, que a gente possa dar resposta a isso. E essa conexão também chega com uma lei de antenas que seja propícia a isso, né? Nós trabalhamos muito durante, aí nós todos como setor, durante a pandemia, mas só 8 capitais, né, das 27, mais Brasília, tem uma nova lei que permite a instalação de antenas da maneira que a gente acredita ser a necessária, né, que realmente chegue às áreas mais periféricas das cidades. Também o consumidor, como foi falado também anteriormente aqui, a gente teve grandes avanços, né, com a autorregulação, vai no caminho certo, com os novos regulamentos que temos nisso. Precisamos avançar também, que os clientes querem ser atendidos digitalmente. A obrigatoriedade do presencial, do telefônico ou do físico ficou para o passado. E, como foi dito também pelo Alberto, as novas empresas digitais, que são tão consideradas, atendem exclusivamente pelos meios digitais. Isso deveria ser uma realidade para nós também. Nos temas tributários, é um bom caminho que nós estamos vendo avanços nesse sentido, que a gente possa reduzir para que o cliente tenha mais recursos para consumir outros serviços digitais e não puramente consuma mais de 40% do seu gasto em tributos diretos. Então, esse é o caminho que a gente acredita que pode transformar o nosso país. Criar a infraestrutura única e abrangente num país continental, distribuir e participar da aproximação desses clientes com os nossos serviços digitais, criar um entorno dentro da nossa companhia muito mais inclusivo, muito mais diverso, muito mais aberto a essa inovação que vem de pessoas de perfis diferentes e também sempre contribuindo socialmente por uma sociedade mais justa, mais igualitária e respeitando o nosso meio ambiente. Para terminar, eu vou colocar um vídeo aqui da Vivo, que representa um pouco o que a gente pensa como marca e como isso tudo se reflete. O vídeo aqui, por favor. All I want is to dance with you now, is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, is to be with you till the end. Da 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da 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 da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 dum 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 da 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 da. It feels like dum 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 da 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 dum 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 da 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 da.